Eu queria chamar a atenção hoje, no entanto, para um ponto aqui do Brasil que, diante de uma guerra, diante da, da vida, nada tem importância. É como se a gente só tivesse que falar da guerra, porque o que mais pode ser mais importante do que a vida das pessoas? Mas a gente tem uma vida que funciona, a gente precisa fazer a roda girar, a gente precisa fazer os negócios andarem, a gente precisa sair para trabalhar, a gente precisa viver as relações com os nossos familiares, com os nossos vizinhos, com os nossos empregadores, com os nossos empregados, com os nossos fornecedores, clientes e todas essas, com o Estado, e todas essas relações, elas são intermediadas muitas vezes quando há uma desavença muito forte pelo Poder Judiciário. E tudo desemboca no Poder Judiciário, uma discussão eterna que é um setor do poder público brasileiro que não funciona do jeito que poderia funcionar. Quer dizer, o Poder Judiciário tem os códigos e legislações para dar resposta para a sociedade, para as demandas que a sociedade tem? Tem. Mas a resposta é dada com a qualidade que a sociedade precisa, não digo nem espera, porque o grau de exigência nosso sempre é muito elevado, mas precisa, né? O grau de exigência que a gente precisa, a eficiência que a gente precisa, não é. E agora assumiu um novo presidente no Supremo Tribunal Federal e o novo presidente do Conselho Nacional de Justiça, o ministro Luiz Roberto Barroso. Ele passa a ser presidente deste Conselho Nacional de Justiça, que no fundo é a instância máxima para as discussões sobre o funcionamento do Poder Judiciário, não apenas a instância máxima do Poder Judiciário nos processos, que seria o Supremo Tribunal Federal, em casos que não tem que parar no Superior Tribunal de Justiça, que podem ir ao Supremo Tribunal Federal, mas também o organizador do Poder Judiciário, que é o Conselho Nacional de Justiça. E ontem o ministro Luiz Roberto Barroso falou algumas coisas sobre o funcionamento da justiça brasileira. Eu queria jogar luz numa em particular. Ele falou em criar um exame nacional da magistratura, ou seja, quem pretende prestar concurso público para juiz vai ter que ter uma espécie de OAB, vai ter que passar pelo exame da ordem, na verdade o exame nacional da magistratura. Então vai fazer o exame e depois desse exame pode prestar o concurso não é federal, tem concurso estadual, tem a justiça estadual, é livre, mas esse exame que vem sendo discutido há muito tempo, até para dar uma régua, né, uma linha, uma barra mínima de conhecimento, para que a gente possa ter juízes. Quer dizer, a gente tem uma prova que é a OAB, que autoriza os bacharéis em direito a advogar, e a gente tem o concurso público, que no fundo é uma prova difícil, aliás, das provas mais difíceis que tem, prova para juiz, mas surgirá então o Exame Nacional da Magistratura, vamos ver quanto tempo leva, esse foi um dos pontos. E outro ponto que eu queria chamar a atenção, que o ministro Barroso levantou, ele falou sobre a necessidade de tomar providências para agilizar a justiça brasileira. E aí ele começou a falar de chat GPT, começou a falar de contatos que teve com empresas como Amazon, Microsoft, Google, para melhorar os programas do sistema de justiça no Brasil, como a inteligência artificial pode agilizar no recebimento de processos, resumir os processos, juntar as decisões que foram tomadas, explicar as razões desse ou daquele recurso, falou em criar uma espécie de chat GPT só para a área jurídica, entre outras coisas, uma interface para interligar os sistemas dos tribunais, tudo pertinente, tudo bacana, mas o Poder Judiciário, e aí eu queria chamar a atenção para um ponto que ele não abordou nessa fala dele, nessa entrevista, o Poder Judiciário brasileiro tem que olhar para si, não apenas como vítima de um país que tem excesso de processos, e a gente tem um excesso de processos no Brasil. Se não entrasse nenhum processo no Brasil
parasse tudo, precisaria de 3 anos para julgar todos os processos que estão lá. Tem 80 e tantos milhões de processos tramitando, sendo que o sistema brasileiro consegue processar 30 milhões, mas entra 31. Aliás, é mais um pouquinho do que isso, a diferença é um pouquinho maior. Então, entra mais processo do que sai. Todo ano entra mais processo do que sai. Mesmo aumentando a produtividade dos juízes, que aumentou, o volume de processos aumenta. E o volume de processos aumenta de uma forma desproporcional ao crescimento populacional. Então, o país está ficando mais enrolado. O país que deveria estar simplificando suas relações está tornando suas relações mais complicadas, mais desafiadoras. Como é que pode um país que evolui não diminuir o número de processos? Isso é uma coisa inacreditável. Isso aqui é um indicador de ineficiência do Poder Judiciário e de ineficiência, sobretudo, do Brasil. O Brasil não consegue montar um sistema legal, com leis e gestão dessas leis que organize. Então, o INSS, por exemplo, gera uma brutalidade de processos, e deveria ser solução. O INSS é solução para aposentadoria, para pensões, para benefícios, e, no entanto, é um enrosco. Você já tem um desafio de conseguir o benefício, não consegue o benefício e não consegue vencer a burocracia para conseguir o benefício. Vai parar na justiça e aquilo gera uma demanda. E é um negócio horroroso, é um negócio complicado, então precisa agilizar. E aí Barroso se sai com essas soluções digitais, que são importantes, mas a pergunta é, vem cá, será que nós temos um sistema de justiça que está olhando para os seus principais problemas, ou nós estamos procurando nos valer de desafios tecnológicos como se eles fossem resolver o nosso problema? Mas vem cá, o Brasil tem a justiça mais cara do mundo. O Brasil tem uma justiça que é 3 vezes mais cara na comparação com o PIB do que a justiça mais cara da Europa, que é a alemã. É imensamente mais cara do que a americana. É 2 vezes e tanto mais cara do que a média dos países da OCDE. Então tem uma justiça cara. Uma justiça cara, juízes com salários e verbas indenizatórias, 32 tipos de benefícios. Tem Tribunal de Justiça que até hoje paga uniforme de filho, material escolar de magistrado, paga auxílio escola, auxílio creche para magistrado, que ganha bem. Por que esse benefício? E os famosos 60 dias de férias por ano, que está no Estatuto da Magistratura. Por que 60 dias de férias por ano? Eles têm lá uma série de benefícios, argumento que o juiz não pode se dedicar a outro tipo de trabalho, então não pode fazer bico, e, portanto, não faz sentido que eles tenham uma restrição. Por que não? 1 mês de férias dá mais ou menos 8% do tempo do ano. Então, só de você tirar 1 mês de férias dos magistrados, permitir dar a eles a isonomia com o resto do país, já aumentaria a produtividade dos juízes só pelo tempo trabalhado a mais. Agora, por que eles têm esse benefício? Porque eles conquistaram, porque eles têm poder, porque é lobby. Mas isso não é justo. Então, o ministro Barroso poderia propor uma discussão sobre esses 30 dias de férias a mais que os juízes têm, que os magistrados têm. Mas isso ele não tocou, ele falou de ChatGPT, vamos gastar mais dinheiro. Ok, vamos gastar dinheiro para dar eficiência. Mas vamos gastar dinheiro para dar mais eficiência também fazendo justiça. O CNJ pode fazer justiça, e a maneira de fazer justiça nesse caso é tirar dos juízes um privilégio. É um privilégio. Eles não enxergam assim, eles discordam disso, os magistrados, os promotores, os procuradores, o Ministério Público todo, os servidores da Justiça, os servidores do Poder Público, do Ministério Público, não acham que isso é um privilégio. Claro que não é um privilégio para eles. Eles têm, se eles têm, é um direito. Para nós é que é um privilégio, porque a gente não tem. Bom, mas a gente deveria ter, todo brasileiro deveria ter 60 dias de férias por ano? Ou será que não é o caso da gente pensar que 60 dias de férias por ano é muito? Mas é muito difícil, a nossa responsabilidade é grande, desculpa, a responsabilidade de todas as profissões é grande. O serralheiro tem uma responsabilidade muito grande, o marceneiro tem uma responsabilidade muito grande, a faxineira tem uma responsabilidade muito grande, uma cuidadora de idoso tem uma responsabilidade muito grande, uma enfermeira tem uma responsabilidade grande, um médico, um engenheiro. Todos têm responsabilidade muito grande, policial.
Todos têm uma responsabilidade enorme. Por que só a responsabilidade do magistrado é maior? Não é uma iniciativa privada que eles possam resolver. Se for na iniciativa privada, vai lá e dá 60, 90, 120, 180 dias de férias por ano, não tem problema. Trabalha um dia, descansa outro. Isso é outra questão, mas é o poder público. Então, Barroso jogou luz em algo que faz sentido, mas é conveniente, e preferiu desconversar sobre algo que é tão importante quanto, mas é inconveniente. É uma verdade inconveniente. E o poder público no Brasil vive de verdades inconvenientes, convive com verdades inconvenientes sobre as quais prefere silenciar. E o Barroso silenciou sobre alguns dos problemas. Ineficiência do poder judiciário pode ser resolvida de várias formas. Uma delas é o básico. Vamos tornar os juízes pessoas iguais ao resto da sociedade, com o poder que eles sempre tiveram e devem continuar a ter. Isso não afeta em nada a independência do poder, mas a conexão do poder com a sociedade, que Barroso prega e os ministros do Supremo pregam o tempo inteiro, se dá por empatia e lógica. Não tem, essa daí não tem nem empatia e nem lógica. Não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.